Deus para a tua vida. É uma palavra pastoral. O texto ao qual nós realizamos a leitura é um dos mais conhecidos textos da Bíblia. É um dos mais conhecidos textos e mais belos textos, em que destaca que Isaac semeou naquela mesma terra. Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano. Mesma terra, mesmo ano. Mesma terra, mesmo ano. Aleluia. Pegou, né, missionário? Aleluia. Mesma terra e mesmo ano. A história de Isaac é muito conhecida de todos nós. Isaac, ele vem de uma família, filho de Abraão. Conhecemos a circunstância do nascimento. E nesses minutos, a palavra que eu quero ministrar, que está aqui no meu coração, é sobre as características de quem cresce. Tem algumas pessoas que não crescem, tem alguns lugares que não crescem, mas existe uma característica dos que crescem. Os que crescem têm característica, os que crescem têm caráter, os que crescem têm conduta, os que crescem é percebível, se percebe, se conhece. As características dos que crescem. Isaac, conhecemos a sua história. Isaac nasce em um contexto inesperado. Isaac nasce em um contexto que não estava guardado. E conhecemos todo o desenrolar do nascimento de Isaac, em que Abraão recebe a promessa de Deus, em que teria ainda um filho, e que esse seria tornaria-se uma nação. A Bíblia vai dizer que as dificuldades no cenário do milagre fizeram com que a Sara e Abraão enxergassem as dificuldades. E enxergando a dificuldade, tentasse desenvolver uma ajuda, um auxílio, um caminho para que o milagre acontecesse. A Bíblia vai dizer que nasce Ismael, mas também nasce Isaac. Isaac cresce. No capítulo 26... o capítulo inicia-se a história e a narrativa de Isaac, destacando que havia naquela mesma terra, que havia naquele mesmo lugar uma fome, e essa fome muito parecida, similar, muito igual à fome que houve no tempo de Abraão. A Bíblia está dizendo que Isaac está enfrentando uma dificuldade que o seu pai Abraão enfrentou. A Bíblia está dizendo que Isaac está enfrentando um empecilho, uma batalha. Está vindo sobre a vida e a família de Isaac uma dificuldade que Abraão havia também enfrentado. É interessante que acontece na vida de Isaac algumas coisas que aconteceram na vida de Abraão. A Bíblia vai dizer que Abraão sofreu também um período de fome. A Bíblia também vai dizer que Abraão, quando foi para o Egito, mentiu sobre a sua esposa com medo de morrer. E Isaac também mentiu. A Bíblia diz que ele ficou com medo e falou: não é minha esposa, é a minha irmã. A Bíblia diz que Isaac está enfrentando as mesmas dificuldades que o seu pai Abraão está enfrentando. A Bíblia está dizendo que está vindo sobre Isaac o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma barreira, as mesmas lutas que o seu pai Abraão estava ou vivenciou. Existe uma característica nos dias atuais que é conhecida no modo social como padrões hereditários. E o que é padrões hereditários? São circunstâncias que acontecem com o pai, com o filho e com o neto. Herança hereditária ou padrão hereditário, nós poderemos dizer como dificuldades, problemas que parece que fez morada na família. O mesmo problema aconteceu com o vô, o mesmo problema aconteceu com o pai, o mesmo problema aconteceu com o filho, o mesmo problema está acontecendo com o neto. Existem alguns problemas, padrões hereditários que parece que fizeram morada dentro de uma casa, dentro de uma família. Eu creio que você sabe muito bem, existem famílias que estão marcadas com o padrão do suicídio, do divórcio, da possessão demoníaca. Existem famílias que estão marcadas com o padrão do alcoolismo, com o padrão das drogas, com o padrão das doenças, enfermidade que está vindo sobre a família. Parece que fez morada
família. São os mesmos problemas, são as mesmas dificuldades, são as mesmas dores. A Bíblia vai dizer que certamente os discípulos encontram um homem que estava enfermo, estava debilitado. E os discípulos perguntam, ou aqueles que estavam: Senhor, quem pecou? Foi o seu pai ou foi ele? Porque isso deve ser hereditário, isso deve ser uma consequência. Existem coisas que vão acontecendo e talvez você não percebeu, mas existem alguns padrões hereditários que estão fixados em algumas famílias e parece que vai passando de pai para filho, de filho para neto. Nessa noite eu quero te dizer uma palavra, e eu sei que a palavra não volta vazia, eu sei que ela tem um endereço. Eu não conheço a tua vida e você sabe que isso tem acontecido com a tua família. O Senhor está quebrando este padrão hereditário. O Senhor está quebrando essa sequência. Ei, não vai acontecer com a tua família, não. Não vai acontecer com o teu lar, não. O Senhor nessa noite coloca uma nova direção. O Senhor nessa noite quebra o laço, corta a lança, lança os carros no fogo. Vai ser diferente com você, vai ser diferente com o seu casamento, vai ser diferente com a sua filha, vai ser diferente com o seu filho. Aleluia! Por que, pastor Gil? Porque o Salmo 91, versículo 10 diz: e nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda, porque o Senhor dá ordem aos anjos ao teu respeito. Eu vim nessa noite movido pelo Espírito Santo para te dizer: vai ser diferente. Não vai acontecer na tua casa, não vai acontecer na tua família. Deus está quebrando o padrão hereditário. Aleluia! Padrões hereditários. E essa igreja é uma igreja de palavra e de oração. E este lugar é o lugar em que o Espírito Santo de Deus tem liberdade para agir. E quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade, pastor Anderson, ele quebra as cadeias. Esse lugar é lugar de libertação, aleluia. Entrarão por essas portas cativo e sairão por essas portas liberto. Entrarão por essas portas viciado, sairão dessas portas obreiro. Aqui é lugar de transformação. O Senhor está falando ao meu coração. Aqui é lugar em que Deus estará levantando obreiros, pastores. Aqui o Senhor vai levantar homens diferentes, mulheres diferentes, para fazer a obra, aleluia. Padrões hereditários, coisas que vêm acontecendo e muitas vezes nós, Senhor, novamente esse problema no meu lar, as características de quem cresce. Nós estamos no momento e a inauguração de uma porta como essa é Deus trazendo a oportunidade do crescimento. Este lugar é preparado por Deus, organizado, calculado, aleluia, aleluia. O Senhor não preparou isso aqui há um mês, há 2 meses, não. Esse dia estava preparado pelo Senhor há muito tempo, aleluia, porque aqui é lugar de crescimento. Mas o crescimento, meus irmãos, existem algumas características. Primeiro, que o crescimento não leva em consideração o terreno. Quando nós olhamos essas montanhas que aqui estamos, que aqui está, e você olha as árvores que cresceram, o terreno pode ser íngreme, mas a árvore cresce para cima. Aleluia! O crescimento necessita de algumas características e eu preciso que você observe muito bem. Quando nós olhamos a vida de Isaac entendia e sabia que ele precisava crescer. Isaac, para crescer, ele teve algumas atitudes, algumas características muito interessantes. E eu sei que você está buscando o crescimento da tua casa, da tua família, do teu ministério, da tua chamada. Eu sei que você está calculando, planejando 2024, será um ano que eu vou crescer, será um ano que eu vou fazer faculdade, será um ano que eu vou ampliar o meu negócio, o meu comércio, será um ano que eu vou abrir o meu comércio, será um ano que eu vou me aprofundar na palavra, será um ano que eu vou crescer no evangelho, será um ano que eu vou progredir
Sagrada. Quando nós olhamos, eu gosto de Bíblia, eu sei que eu estou no lugar certo. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, no livro de João capítulo 15, eu amo esta palavra. João capítulo 15, ele diz assim, olha, e vos não chamei servo, porque vós não sabem o que faz o seu Senhor, mas os tenho chamado de amigo, porque tudo quanto ouvis de meu Pai eu vos tenho feito, e não me escolheste a vós, a mim, mas foi eu que escolhi a vós, eu escolhi a vós, eu escolhi a vós, eu escolhi a vós. Primeiro você precisa entender que o Senhor te escolheu. Você precisa entender isso, que o Senhor te escolheu. Tinha outros melhores? Tinha, mas Ele te escolheu. Tinha outros mais sábios? Tinha, mas Ele te escolheu. Tinha outros que tinham capacidade? Sim, mas Ele te escolheu. Para que Ele te escolheu? A Bíblia diz, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deem fruto. Então você precisa entender nessa noite, quero ser breve, você precisa entender nessa noite qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito na igreja. O propósito é frutificar. Aleluia. Você nem imagina a semente que o Senhor plantou no teu coração, que vai germinar, vai crescer. Aleluia. E além de dar fruto, missionária Betânia, a Bíblia diz que o fruto, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Você não imagina o que Deus planejou para que você faça. A Bíblia diz que Isaac sabia que precisava crescer. E para crescer não é de qualquer jeito. Tá bom? Não é de qualquer jeito. Estamos em uma inauguração de uma congregação e este lugar irá crescer, irá avançar. E algumas pessoas, pastor Anderson, vai crescer junto, porque o ambiente cresce e cresce junto. Mas para crescer junto, aleluia, você está aqui, amém? Existem algumas características aí eu quero destacar rapidamente. A primeira é a característica que ouvimos e vemos na vida de Isaac. A característica da obediência. Obediência. Eu sei. Aleluia, eu sei. A característica da obediência. Eu sei. Eu tentei convencer de ministrar uma outra palavra enquanto a pausa estava vindo, mas não deu certo. Deixa eu te dizer, só para nós aqui. Desobediente não cresce. Pode cantar bonito, mas não cresce. Prega bem, mas não cresce. Mas tem um dom, rapaz, mas é disso. Primeira coisa, pastor Wagner, que o Senhor falou para Isaac, disse assim: olha, teu pai desceu para o Egito, mas tu não descerás. Amém. Só uma vez. Só uma vez. Quantas vezes fomos desobedientes à voz do Senhor? Não faz nenhum sinal, nem se mexe, nem respira. Quantas vezes você deixou de obedecer à ordenança e a direcionamento do Senhor? Nem respira. A Bíblia diz: não descerá o Egito. Isaac não desceu. O Egito era a metrópole, pastor Wagner. O Egito era um lugar de segurança. O Egito é um lugar que tudo dá certo. O Egito é um lugar de oportunidade. Olha, todo mundo está indo para o Egito. Todo mundo está indo, mas você não é todo mundo. Você é escolhido. É por isso, Wagner, que no Salmo 121, o salmista diz, missionária Betânia: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O monte era sinônimo de segurança. O monte era um lugar seguro. Quando havia uma guerra, o papai dizia para o menino: olha, se tiver um perigo, corre para o monte. O monte era um lugar de segurança. Aí o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, que é lugar de segurança. De onde me virá o meu socorro? Aí ele lembra: não importa se é no monte, não importa se é no vale, o meu socorro vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor, vem do Senhor.
socorro vem do Senhor. Eu estou no monte, o socorro vem do Senhor. Quer ver que o socorro vem do Senhor? A Bíblia vai dizer no livro de 1 Reis, olha que coisa linda, é a palavra de Deus. 1 Reis, no capítulo de número 20 e no versículo de número 28. Olha essa história, vocês estão aqui comigo? É a Bíblia, olha essa história. A Bíblia diz que havia um rei chamado Ben-Hadad. Ben-Hadad queria sucumbir o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles tiveram uma batalha no monte. Eleva os meus olhos para o monte de onde veio o meu socorro. Havia uma batalha no monte e o povo de Deus venceu a batalha no monte. A Bíblia vai dizer em 1 Reis capítulo 20, versículo 23, porque os servos do rei da Síria lhe disseram: os seus deuses, os deuses do servo, os deuses de Israel são deuses de monte. Eles são deuses de monte, por isso foram mais fortes, por isso nos venceram. Mas vamos pelejar com ele no campo raso, que por certo venceremos, porque não somos mais fortes do que eles no monte. A Bíblia diz que o povo de Deus venceu uma batalha no monte. E aí, quando venceu a batalha no monte, os assírios disseram: eles ganharam porque o Deus dele é Deus de monte. Mas se nós levar ele para o raso, se nós levar ele para o vale, o Deus dele não vai ser tão poderoso assim. A Bíblia diz que isso chegou até os ouvidos de Deus. Aí chegou aos ouvidos de Deus. Vamos imaginar. O anjo chega até Deus e diz assim: Senhor, os assírios estão falando que tu és Deus só de monte, que se o servo estiver passando no vale, ele está perdido. Estão dizendo que o Senhor é Deus só quando a coisa está boa, mas se passar pelo vale, não vai ficar firme. A Bíblia diz no versículo 28: e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, todavia toda esta grande multidão vos entregarei nas minhas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Característica de quem cresce é a obediência. A obediência à voz do Senhor. A Bíblia diz que o povo entendeu que não é o vale e nem o monte. A diferença está no Deus que nós servimos. Característica de quem cresce: primeira, é obediente. Nenhum desobediente cresce. Segunda característica de quem cresce é quem semeia. Isaac entendia, pastor Anderson, o princípio do crescimento. Tem pessoas querendo crescer onde não plantou. Tem pessoas que estão querendo colher onde não estudou. Grava isso, pega isso. Característica de quem cresce é obediente. Segunda característica: quem cresce, ele é semeador. Não dá tempo. Mas Provérbios 24, 25 diz assim: existe uns que, enquanto mais dá, lhe é acrescentado, e outros retém mais que é justo para a sua própria perdição. Oh meu Deus, oh Senhor. Tem pessoas, oh Jesus, essa palavra deveria ser para a pastora, a missionária Betânia ministrando. Tem pessoas que ele não semeia, mas quer colher. O princípio do crescimento está em semear. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas, é Bíblia. Estou correndo. Gálatas capítulo de número 6. Gálatas capítulo número 6, versículo de número 7. Pode ler,
missionária Betânia. Gálatas capítulo 6 e versículo de número 7. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, isso também. Segunda característica de quem cresce: semeadores. Não. Vai apertar. Aqui não tem não. Mas lá em São Sebastião, tem algumas pessoas que dizem assim: eu não posso ajudar porque eu tenho um pouco, mas quando eu tiver muito. Olha, eu não posso ajudar porque mas quando eu tiver muito, tá? A Bíblia diz: se fores fiel sobre o muito te. Segunda característica de quem cresce é semeador. Porque o semeador sabe, ele é fiel no pouco, ele é fiel no muito, ele é fiel no pouco, ele é fiel no muito, ele é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Aleluia! Oh meu Deus! Isaac sabia o princípio da semeadura. Isaac sabia o princípio do crescimento. Olha o que a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, é o princípio. Como é uma inauguração, é uma palavra pastoral, para você crescer na obra de Deus, e não só na obra, em toda a área da sua vida. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também. Aleluia. Característica de quem cresce. Característica de quem cresce. Aleluia. Terceira característica de quem cresce. Vocês estão aqui? Amém? É a palavra da inauguração da igreja. As características de quem cresce. Terceira característica de quem cresce. Quem cresce precisa, quem quer crescer, precisa ser obediente. Quem quer crescer, precisa semear. E quem quer crescer, precisa ter propósito. Precisa ter foco. Deixa eu falar uma coisa só para vocês aqui.